e falamos sobre o Reino Unido. Há pedidos de preparação para uma guerra, conforme um novo relatório governamental fala que esse é o fim de uma era onde parecia que não havia mais conflitos entre estados na Europa. A situação é a seguinte: o Império Britânico foi chamado aquele onde o sol nunca se põe, se estendeu por uma vastidão de territórios. O sol nunca se põe porque quando estava se pondo no Canadá, já estava nascendo nas possessões coloniais britânicas no Pacífico, na Ásia. Isso tudo sob a coroa britânica. Um em cada 4 pedaços de terra no planeta, mais ou menos, no seu ápice, 25% dos territórios mundiais. Isso só foi possível devido a uma imensa expansão militar, marinha, forças armadas e um poderio que pudesse, então, expandir o império a esse ponto. Mas depois de picos, após derrotar o Napoleão, após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, agora as forças armadas do Reino Unido não estão nem perto do poder que já tiveram comparativamente a outros países do mundo. E alguns citam que essas são as forças mais incapazes, mesmo o exército em um dos seus menores contingentes, em mais de 200 anos. Um dos exércitos, uma das forças armadas britânicas mais incapazes para enfrentar o desafio de seus tempos, os desafios do seu tempo, segundo alguns, em mais de 2 séculos. Então, a seguir a gente vai explorar o seguinte: há agora um novo plano vindo do governo britânico para tentar restaurar as forças armadas a um estado de maior prontidão. Esse plano envolve o quê? Pode ou não ter sucesso, e em quanto tempo? A gente vai passar por diferentes perspectivas a respeito do assunto e pelo que fala esse plano, explorando a seguir o anúncio que vem de Londres. Primeiro, a gente começa com o anúncio do premier britânico Keir Starmer. A gente tem aqui a publicação dele nas redes sociais. O que vocês vão ver ao lado é o que ele disse no domingo. A segurança nacional é central para o nosso plano de mudança. Nós iremos entregar o maior aumento contínuo de gastos de defesa desde a Guerra Fria. Há outras medidas, mas ele fala isso: o maior aumento de defesa desde a Guerra Fria. O plano do britânico é passar de 2,3% do PIB para 2,5% do PIB até 2027 e depois, com o próximo parlamento, chegar a 3% do PIB. Se isso é muito, se isso é pouco, a gente vai desdobrar mais adiante, fica ainda abaixo do que a OTAN projeta em termos de aumento. A OTAN atualmente pede 2%, mas deve aumentar no final do mês, na cúpula que vem adiante, para 3,5%. O Reino Unido passa dos 2%, fica ainda abaixo da meta que deve ser a próxima anunciada pela OTAN. Mas o que diz então o anúncio, o que vem além da fala do premier britânico? Foi publicado no dia seguinte, a fala dele nas redes sociais, ontem, na segunda-feira, a SDR, Strategic Defense Review, Revisão Estratégica de Defesa. Esse é um documento com revisão do atual estado das Forças Armadas e com planejamento para os próximos 10 anos. Vocês estão vendo aí as primeiras páginas do documento na tela. Embora ele consista de sugestões, é uma estrutura que tem algumas medidas já adotadas pelo governo, já anunciadas para adoção pelo governo britânico. Os autores são Lord Robertson, ele que foi ex-secretário de Defesa, também chegou a chefiar a OTAN, Sir Richard Barons, que é um general reformado, e a doutora Fiona Hill, que é especialista em Rússia e também foi ex-conselheira da Casa Branca. Muito bem, a gente começa então explorando o que diz esse documento, quais são as sugestões, a nossa apuração. Claro, não vai passar pelas 62 sugestões aqui na tela na frente de vocês, a gente já fez isso de antemão e separamos 5 pontos principais que também já incluem medidas anunciadas pelo governo britânico. Vamos lá então, a partir das 62 recomendações que dizem que o exército deve ser 10 vezes mais letal e estar pronto para vencer um combate de grande escala, nós temos os seguintes principais pontos. Primeiro, isso não vai envolver somente uma abordagem de forças convencionais, mas uma reorganização industrial. É uma visão estratégica de defesa que não passa somente por como o exército, ou a aeronáutica, ou a marinha, ou operações digitais, o que quer que seja, vai agir, mas ainda sobre uma reestruturação e um esforço whole of society, como se diz no documento, de toda a sociedade. Isso ecoa uma retórica já ouvida nos Estados Unidos anteriormente quanto à base industrial. Uma coisa citada com frequência e é citada nesse documento é o caso da pandemia, onde depender, por exemplo, de um adversário estratégico, o Partido Comunista Chinês, para máscaras e para equipamentos de proteção hospitalar, não foi uma decisão tida como sadia, tanto pelo governo americano quanto pelo britânico. Isso novamente ecoa aqui. A gente tem aqui alguns dos números que o documento traz à tona nesse caso. Isso significaria um investimento na indústria local junto dos maiores gastos em defesa. Seria uma espécie de keynesianismo, uma espécie de investimento em defesa que também significaria, de certa forma, mais crescimento econômico e um investimento em indústria. Os números são os seguintes.
pelo menos 11 mil empregos para produzir munição continuamente, incluindo a produção de 7 mil armas de longo alcance. A gente fala ainda sobre a questão nuclear em breve, que também seria um grande gerador de empregos. Então, um segundo ponto. Guerra moderna. As lições na Ucrânia, que a gente citou anteriormente ao cobrir a Operação Teia de Aranha como uma espécie de sandbox, um hub de inovação para muitas das técnicas da guerra moderna, é altamente levado em conta nesse documento. Esse segundo ponto significa que as Forças Armadas estariam muito estruturadas com operações cibernéticas, integração digital, inteligência artificial, enxames de drones e técnicas de guerra que estão na linha de frente em termos de inovação. Terceiro ponto. Esse aumento do preparo vai envolver uma integração maior com a OTAN e outros aliados, o que não significa só uma questão das forças, mas também uma questão de indústria, como a gente disse anteriormente. Um dos pedidos que vem com esse documento e que já tem decisões anunciadas pelo governo do Reino Unido é um preparo para exportação de armas de longo alcance. Quando a gente falou agora há pouco sobre 7 mil mísseis de longo alcance e outros armamentos de longo alcance, isso envolvia também planos para exportação para outros parceiros, outros aliados na OTAN. Quarto ponto. Uma prioridade nuclear. 15 bilhões em investimento já foram anunciados. A gente falou antes de 11 mil empregos que seriam gerados a partir de um novo investimento em defesa. Desses 11 mil, 9 mil seriam para a produção de mais ogivas nucleares e para um aumento da dissuasão nuclear. E ainda, o quinto ponto que a gente aborda nos destaques desse relatório é que os adversários têm nome, eles são citados principalmente no documento como Rússia, como a grande ameaça premente sobre a Europa, depois China, como um fiador sofisticado de tecnologia para adversários, ainda depois vem Irã e Coreia do Norte. Claro, os suspeitos comuns, já citados anteriormente no conceito estratégico da OTAN, o documento que orienta a aliança. A Inglaterra, como membro, agora replica isso nesse documento. Claro, há ainda uma citação de um panorama com outros conflitos, questões regionais, mas esses são os principais citados nominalmente. Agora, partindo para outro ponto, se é necessário tanto investimento, um plano de 10 anos, uma mobilização maior, um aumento do investimento no PIB, o quão precário é o estado atual? Por que isso vem agora? Bem, a gente tem aqui alguns dos números e a gente depois vai levar isso para algumas citações de pessoas diretamente envolvidas nisso, de fontes primárias. Vamos então aos números. Se a gente citou anteriormente que o contingente e a preparação da força está entre as menores em 2 séculos, vamos lá então. São agora cerca de 76 mil soldados no Exército. Varia da estimativa, varia se inclui-se ou não os reservistas, mas em termos de tropas supostamente preparadas, treinadas, seriam entre 72.500 e 76 mil. No total da força, 136 mil pessoas, somando todo o contingente das Forças Armadas, esses são os números oficiais do governo britânico. Em termos de referência, na Guerra Fria, esse total chegou a mais de 311 mil pessoas em preparação, treinadas, e o investimento, que agora salta de 2,3% para 2,5% do PIB, estava acima de 4%. Esses são os números em 1989. Não é só o número, só uma pequena parcela desse contingente estaria preparada para atuar rapidamente, se necessário. Vamos levar esses dados do abstrato para o concreto. Então a gente falou de uma série de números, mas a gente selecionou também 2 pessoas com conhecimento muito próximo disso e experiência de combate, experiência de operações, para tentar traduzir para o público o que isso significa. Essas 2 matérias que você vai ver ao lado na sequência versam a respeito do assunto, são 2 jornais britânicos que entrevistaram pessoas a respeito disso. Isso é uma manchete do The Independent, onde o Sir Alex Younger, que foi chefe do serviço de inteligência MI6, foi entrevistado em abril. Ele disse o seguinte: "Eu me preocupo. Nós nos desarmamos militarmente, evidentemente. Nós desmantelamos, em grande parte, nossa base militar e industrial, o que é um grande problema." Além desse, a gente traz também uma revisão do Al Carnes, ele que foi coronel dos Fuzileiros Reais, foi ouvido pelo Sky News falando em um evento, e ele trouxe o seguinte. Ele, vale acrescentar, também foi conselheiro para 3 secretários da Defesa do Reino Unido. Falou o seguinte, ele disse em dezembro que enfrentando uma guerra como a da Ucrânia, o exército britânico duraria entre 6 meses e 1 ano. 6 meses e 1 ano não conseguiria, então, o exército dar conta de um conflito. Ele fala isso tanto em termos de preparação, quanto em termos do número de pessoas envolvidas no contingente. Com as baixas que há em uma guerra de grande escala entre estados, o exército britânico estaria com um contingente muito pequeno e mal preparado.
Ele diz que não necessariamente é necessário aumentar o efetivo que está o tempo todo de prontidão, mas que o número de reservistas tem que aumentar e isso é ecoado no documento. É uma perspectiva não só sobre aumentar esse número, mas de melhorar a quantidade e a qualidade dos reservistas que poderiam ser mobilizados com rapidez. Isso é até uma coisa tradicional na história das guerras. Não são os exércitos do início da guerra que acabam por vencer a guerra, mas os civis que conseguem ser mobilizados em massa e muito rapidamente ao longo do tempo. Bem, vale a pena a gente perguntar, então, diante dessa situação, como a gente chegou a esse ponto. Isso é uma situação interessante porque não afeta só o Reino Unido, mas ajuda a gente a entender também isso no contexto mais amplo da Europa e dos pronunciamentos do presidente americano Donald Trump quando fala que os países têm que pagar o que devem, são as palavras que ele usa, mas que tem que estar destinando fundos o suficiente para a defesa ou ele não os protegeria no caso de um ataque russo. Claro, essa foi uma das falas mais repercutidas do presidente antes da eleição no ano passado. Então, vamos abrir o cenário e falar sobre como a gente chegou a esse ponto. Como as coisas chegaram a que esse debate fosse necessário. Bem, depois da Guerra Fria, o Reino Unido é um dos muitos países a usufruir do que chamam de dividendos da paz. Basicamente, se o país não precisa gastar tanto dos seus esforços e da sua juventude, da sua população mais produtiva e especializada em defesa, ele pode usufruir de gastos em outros setores. Bem-estar social, vai aí, educação, saúde, investimentos em inovação em outros setores, indústria, etc. Isso é chamado dividendo da paz. E tudo isso era viabilizado pela impressão de que guerras entre estados, entre potências, de que aquele cenário da Guerra Fria era uma coisa do passado. Para a gente falar disso com mais embasamento histórico e citar uma referência, a gente pode falar do Francis Fukuyama, um intelectual que pautou muito do pensamento dos americanos, tanto republicanos quanto democratas, entre os anos 90 e os anos 2000. A tese propagada era uma de que havia chegado o fim da história com a vitória do mundo livre após a Guerra Fria. Se os marxistas falavam de um fim da história, uma sociedade sem classes, um comunismo pleno, bem, esse papo de fim da história, de uma teoria geral da história, de certa forma permeava o debate público naquela época. Francis Fukuyama argumentava sim sobre um fim da história, mas não nos termos marxistas, nos termos de que havia se chegado a um momento de tranquilidade, a democracia havia vencido, o liberalismo havia vencido e não haveria mais conflitos entre grandes potências. Tudo se estabilizaria num estado próspero de Pax Americana, se falava-se da paz romana, um estado de paz americana, com os Estados Unidos sendo o fiador militar desse estado de paz. E os combates seriam apenas coisas localizadas, realizadas ocasionalmente, e não uma tensão permanente entre grandes potências. Uma coisa que reforçava até essa perspectiva foi a forma como ocorreu a Guerra do Golfo, 91, depois a questão do Saddam Hussein, Afeganistão. Tudo aquilo indicava para uma série de coalizões de países livres e prósperos, juntos atuando militarmente em pequenas crises localizadas, sem conflitos entre grandes potências. Mas esse cenário mudou drasticamente desde então. O Reino Unido tinha forças armadas para aquele cenário, e não para o cenário que agora vem adiante. A ascensão do Partido Comunista Chinês, com ameaças sobre Taiwan, a sua reivindicação territorial sobre o Mar do Sul da China. Tá certo que falar de território, a gente está falando de uma região marítima, a palavra parece não fazer sentido. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. O Partido Comunista Chinês, mais e mais mostrando-se ameaçador no leste da Ásia. E, claro, as crises em sequência no leste da Europa. Geórgia em 2008, Crimeia em 2014 e principalmente a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 começam a mostrar que aquele cenário imaginado anteriormente muda drasticamente. E esse documento pontua que, com essa mudança, as forças também têm que mudar no Reino Unido. A gente passa aqui mesmo pelo que diz o documento e a gente tem um trecho, podemos colocar na tela novamente então. Isso é o que diz um trecho desse documento, falando especificamente a respeito dessa mudança de cenário. Ele diz: as Forças Armadas do Reino Unido iniciaram o processo necessário de mudança em resposta a essa nova realidade, mas o progresso não foi rápido ou radical o suficiente. As Forças Armadas permanecem moldadas pelos riscos e demandas da era pós-Guerra Fria, otimizadas para conflitos travados principalmente contra atores não estatais na periferia da Europa e além dela, justamente o cenário que a gente descrevia agorinha há pouco. Embora substanciais e exigentes, essas operações não exigiram preparativos de toda a sociedade para a guerra, defesa interna, resiliência e mobilização industrial. Bem, para o Reino Unido, com esse documento, o recado é de que parece ter chegado a hora de correr atrás. Isso é uma coisa ecoada anteriormente pelo presidente americano Donald Trump e por outros países da Europa diante desse cenário.
A doutrina de paz pela força, que foi constantemente ecoada no governo anterior de Donald Trump, por exemplo, pelo secretário de Estado Mike Pompeo, e agora é novamente ecoada por outros membros do gabinete, parece ser uma situação que transcende os Estados Unidos. E essa ideia permeia o novo conceito, o novo documento que o Reino Unido agora emite. E enquanto os passos tomados pelo Reino Unido, a própria proposta de desenvolver esse documento e um aumento nos gastos de defesa, são um passo que é bem recebido por muitos aliados, há uma série de críticas nesse entremeio. E alguns questionam, isso pode ser muito pouco, muito tarde? Afinal de contas, é um aumento relativamente modesto nos gastos de defesa comparado ao que pede a OTAN. Bem, vamos passar por diferentes perspectivas a respeito do assunto e tentar entender um pouco mais dessa situação e do que pode vir adiante em termos de um aumento maior ser exigido do Reino Unido por aliados. Muito bem, a gente começa com um editorial do jornal The Guardian. O The Guardian é um jornal centenário e ele é tradicionalmente muito lido no Reino Unido. Vale a pena ressaltar que ele tem uma perspectiva, e eles próprios dizem isso abertamente em algumas situações de opinião. O The Guardian é um jornal com uma linhagem política mais à esquerda, e isso também é interessante porque é um jornal que anteriormente se mostrou mais favorável ao Partido Trabalhista, o partido de Keir Starmer, o premier, esse agora no poder, que também publica esse relatório, ou seja, de uma linhagem política alinhada tradicionalmente a esse governo. Eles publicaram um editorial que é crítico de uma série de medidas e de uma série de formas como essas medidas são expressas em termos das novas ações adotadas pelo Reino Unido. Ele diz o seguinte, que, apesar de ambiciosa, a falta de clareza sobre como a mobilização desejada seria atingida com o aumento proposto nos investimentos, e uma falta de clareza sobre como isso seria implementado em alguns aspectos. Ainda, o aumento fica, mesmo no cenário mais distante de 3% investido do PIB, abaixo dos 3,5% que em breve a OTAN deve pedir. Atualmente são 2%, em breve a OTAN deve mudar a diretriz para pedir um investimento de 3,5% do PIB. Muito bem. Hoje mesmo a gente tem mais informações que vêm a respeito desse assunto. Nessa terça-feira foi publicado o seguinte em uma série de veículos de imprensa, e claro, enquanto a gente tem muita cautela quando a gente noticia sobre fontes anônimas, a gente fala disso para ilustrar qual é o debate público antes da cúpula da OTAN que acontece em Haia no final do mês, nos dias 24 e 25. Isso é da Sky News, mas uma série de outros veículos também falaram com fontes anônimas e relataram isso. Bem, o que se diz? O Reino Unido deve ser forçado, essa é a palavra utilizada, a aumentar os gastos de defesa para 3,5% do PIB num esforço da OTAN para manter os Estados Unidos engajados. Isso é o que diz a Sky News, mas essa matéria também foi replicada em outros veículos que dizem ter consultado fontes anônimas. Enquanto a gente não pode verificar independentemente o que dizem essas fontes, esse é o burburinho que rola na imprensa do Reino Unido. Isso seria esperado na próxima cúpula da OTAN no final do mês, como a gente disse. E tem um agravante, não é a palavra, mas uma coisa a mais a ser observada pelo público enquanto a gente tenta entender esse cenário. Donald Trump deve estar presente em Haia nessa próxima cúpula da OTAN. Isso deve acontecer no final do mês e será a primeira cúpula da OTAN com participação do presidente americano no novo mandato. Também seria a primeira vez que ele viajaria de fato à Europa, à exceção do comparecimento ao funeral do Papa Francisco anteriormente, semanas atrás. Claro, uma visita onde ele, exceto por uma conversa com Volodymyr Zelensky, não chegou a ter grandes visitas de Estado. A primeira visita de fato dele como presidente para negociações de Estado foi para os Emirados Árabes Unidos, e para a Arábia Saudita, para o Catar ainda, numa turnê pelo Oriente Médio. A gente fica de olho para isso, conforme deve haver essa questão de 3,5%. A posição do Keir Starmer é que ele não falaria fantasiosamente e que seria realista quanto ao orçamento. Em um olhar mais amplo, enquanto esse debate passa pelo Reino Unido, já que a gente fala da cúpula da OTAN, a gente cita o seguinte, podemos voltar para esse gráfico, é precisamente para aí que a gente vai. Só 23 dos 32 países da OTAN chegaram à meta de 2% do PIB investido em defesa. Quando a gente fala de 3,5%, vai ficar bastante complicado. A Polônia é a única acima de 4%, os Estados Unidos estão perto da meta, eles oscilam entre 3,2% e 3,5%, Trump tem pedido 5%, está fora da realidade da maioria dos países no momento. Mas é interessante a gente notar que esse é um desafio que não passa só pelo Reino Unido, mas senão por uma série de outros países da Europa. O desafio permanece em termos de como fazer isso acontecer fiscalmente. Enquanto existe algum tipo de resistência externa dentro do Reino Unido, ela se concentra principalmente em como equilibrar as contas para que isso ocorra. Os investimentos em defesa seriam suficientes para
bombar a economia em termos de gerar receita para isso, mesmo quando a gente fala de inovação, etc., é difícil de saber se esse seria o caso. Keir Starmer também tem uma crise de popularidade e, sob a sua vigília, o Reform UK, o partido mais à direita mesmo que Boris Johnson, Rishi Sunak, Liz Truss, os conservadores, que foram seus oponentes políticos anteriormente, têm disparado nas pesquisas. E ele parece incapaz de reagir politicamente em termos de dar uma resposta com popularidade, apesar de algumas das medidas serem bem recebidas. Ele terá força política e a capacidade de organizar o fisco para implementar isso de fato é o que permanece a ser visto. E antes da gente encerrar, duas questões importantes também a serem observadas na sequência desses desdobramentos. O primeiro é que o Reino Unido é uma das potências nucleares da Europa. O Reino Unido e a França são os dois países com capacidade de disparo de armas nucleares na União Europeia. Bem, o Reino Unido não mais na União Europeia, mas na OTAN. Isso também é uma das questões prementes que passa pelo esforço de defesa que a gente vai monitorar adiante. E um segundo ponto é que esse conceito de defesa estratégico, essa revisão publicada pelo Reino Unido, fala sobre o apoio à Ucrânia como uma questão fundamental. Isso é uma coisa que também tem dividido opiniões em alguns aspectos e a gente aguarda para ver como isso se desdobra na cúpula da OTAN que vem adiante em Haia após esse anúncio do Reino Unido.